A paz do Senhor Jesus. Quem é a grande prostituta do Apocalipse? Roma, como está muito claro no contexto, ou, pasmem, Jerusalém? Há uma linha de apologetas de internet dentro do catolicismo que quer atribuir a Jerusalém a posição da grande prostituta. Inclusive, outro dia eu via um embate entre um pirralho de internet que fica dizendo que é Jerusalém e alguém do próprio catolicismo dizendo que ia denunciar esse pirralho para o bispo, porque ele estava ensinando contrário que o catolicismo ensina nos seus escritos, que a grande prostituta é a Roma anterior ao cristianismo. Mas esse pirralhozinho não deu crédito a isso, não. E continua propagando que a grande prostituta é Jerusalém. Pasmem, Jerusalém. Desconsiderando todas as promessas bíblicas para a cidade de Jerusalém. Primeiramente, nós vamos fazer um apanhado aqui sobre a grande prostituta. É uma organização político-religiosa, né, essa grande prostituta, e que tem os seus tentáculos, abraçam todo mundo, ou seja, a sua influência, ela abraça todo mundo, povos, nações, pessoas de todo o planeta, né? Ela tem uma influência mundial, ou seja, ela é baseada em uma cidade. E os seus tentáculos malignos, seus tentáculos corruptores, alcançam todas as gentes de todas as nações, né? Isso está muito claro acerca da sua influência mundial. Mas a profecia também diz que ela vai ser destruída definitivamente. Ou seja, os seus aliados vão se voltar contra ela, vão destruir essa cidade. E a partir de então, toda essa religião no mundo todo vai ser também destruída, né? E essa cidade onde está baseada essa religião vai ser destruída definitivamente. O texto é forte que fala sobre isso. Apocalipse capítulo 18, dos versículos 21 a 23, diz que essa cidade nunca mais será achada. Ela será destruída definitivamente, não será mais reconstruída. Várias cidades no decorrer dos séculos foram destruídas e reconstruídas. Essa grande prostituta vai ser destruída definitivamente. Ora, isso não aconteceu com Jerusalém e nem com Roma. Então, isso logicamente aponta para o futuro, para algo que ainda vai acontecer. É indubitável isso aí, não tem nem que... É inegociável. É uma cidade próxima do mar, ela tem certa proximidade do mar, porque os que pilotam naus, ou seja, aqueles que navegam em navios comerciais, vão parar uma certa distância de onde vai ser possível ver a fumaça e o incêndio dessa cidade. Isso não é possível a Jerusalém, porque Jerusalém está a cerca de 60 quilômetros do mar aberto. Logicamente, está falando aí do mar aberto. Não está falando do lago de Genezaré, né, ou mar da Galileia, nem do mar morto. Está falando do mar aberto, ou seja, aquele mar que está ao ocidente de Israel, 60 quilômetros. Então, é uma distância que visualmente não seria possível distinguir, se fosse possível ver fumaça, de onde estaria saindo essa fumaça. Roma, a sua borda ocidental está a cerca de 15 quilômetros do mar. 15 quilômetros. Então, acerca de Roma, isso é possível. Os marinheiros dos seus navios vão olhar a fumaça e vão lamentar. Apocalipse, capítulo 17, versículos 17 e 18, deixa isso muito claro. Roma, a borda ocidental dela está a cerca de 15 quilômetros
do mar, e daí é possível essa visualização. Essa cidade prostituta tem uma grande influência política no mundo todo. Jerusalém aí que saiu fora. Né? Mesmo porque quando João estava escrevendo Apocalipse, Jerusalém estava destruída. Em 95 depois de Cristo, Jerusalém estava destruída. Aí, desesperadamente, eles querem remeter isso ao ano 70. Então, ano 70, Tito estava cercando Jerusalém. Então, não era possível dizer todas essas coisas, que ela tinha uma influência política no mundo todo. Uma influência com mútuo beneficiamento. Qual é a religião que influencia o mundo todo e se beneficia mutuamente com os reis da terra politicamente? Não precisa falar, né? Engraçado que o Lula, que está todo arrebentado, sem prestígio, onde que ele foi? Ver se ele conseguia algum prestígio. Onde que ele foi? Onde? E essa religião ela é beneficiada. Percebamos que quando vai se iniciar uma vila ou uma cidade, o espaço para a construção do templo dessa religião já é reservado pelos meios políticos. Todas as cidades de interior, as melhores localizações e praças, existem catedrais dessa religião e com praças lindas, esplendorosas, que não foram adquiridas pelo dinheiro dos fiéis, mas pela organização política. É um mútuo beneficiamento que a profecia de Apocalipse chama de prostituição. É uma transa, uma troca. E isso é possível em Jerusalém? Fica muito claro que no tempo de João, essa prostituta reinava sobre os reis da terra. Apocalipse 17, 18. Reinava sobre os reis da terra. Reinava, dominava, mandava, comandava. Não é possível em Jerusalém, só é possível a Roma. Roma dominava, era o império. Não é possível que eu preciso discorrer acerca disso, porque está claro para todo mundo. Né? Essa prostituta vai ser destruída por quem vai se fazer aliado dela, o reino do anticristo. O anticristo vai se aliar, ela vai ter um apoio, um certo apoio, e depois Deus vai colocar no coração do anticristo destruir essa prostituta, essa religião baseada nessa cidade. Apocalipse capítulo 17, versículo 16. É uma cidade que é morada de demônios. Morada de demônios. Engraçado que o exorcista-mor dessa religião, ele disse que o diabo mora lá, em Roma. Não foi protestante que disse isso, não. Foi o exorcista-mor da própria religião que disse que o diabo mora em Roma. É uma morada de demônios. Ela se considera rainha, né? Apocalipse 18, versículo 7, diz isso, que essa cidade se considera rainha. Morada de demônios é 18:2. Onde diz que ela se considera rainha, não viúva, ou seja, não desamparada, não insegura, eu não vou chorar, é versículo 7. Isso não pode ser atribuído a Jerusalém, porque Jerusalém, no decorrer da história, tem chorado, tem sido desamparada, tem sido perseguido. Eu não preciso entrar na história dos judeus, no sofrimento dos judeus, de quantas vezes a cidade de Jerusalém foi perseguida, destruída, e até hoje sofre ameaça. Desde quando foi restaurado o Estado de Israel, ela sofre ameaça. Então, judeus, habitantes de Jerusalém, não tem como dizer isso, que está no versículo 7 de Apocalipse 18, dizendo, eu não vou chorar, eu estou seguro, eu não sou viúva, não estou desamparada. Fora de cogitação. Ela será destruída em um só momento, em um só dia. O que prova que isso não aconteceu.
O que prova que isso não pode significar o Império Romano, que levou séculos para acabar de perder o seu poder, a sua força. Então ela vai ser destruída em um só dia. Um só dia. Apocalipse, capítulo 18, versículo 8. E nenhuma só hora. Tudo nos leva a crer que isso vai ser através de uma arma poderosa, que vai destruir essa cidade em um só momento, em uma só hora. Apocalipse, capítulo 18, versículo 10. Né? Essa cidade prostituta, ela é a origem de um intenso comércio. Então, esse mesmo pirralho disse que o negócio lá é peixe. Não. O comércio é especificado, capítulo 18, versículo 11 até o 13. Então, ali é especificado o que é comercializado ali. Ela é sede de um intenso comércio em mar aberto, comércio marítimo, de produtos variados. Né? Então, isso está muito claro acerca desta prostituta. Mas e Jerusalém? Como é que fica Jerusalém? É aí que está o problema. Jesus disse que Jerusalém é a sua cidade, a cidade do grande rei. Mateus capítulo 5, versículo 35. Ora, Jesus não era onisciente para saber que os judeus iriam rejeitar e que Jerusalém seria rejeitada? Porque nessa religião se ensina que a religião deles tomou o lugar de Jerusalém e que Deus abriu mão definitivamente, que Deus revogou tudo que ele prometeu para Jerusalém. Presta atenção, eles dizem que Deus revogou. Todas as promessas específicas que ele tinha para Jerusalém foram revogadas. Deus abriu mão delas. Deus não vai mais cumprir nenhuma delas. E Jesus disse que Jerusalém é a cidade do grande rei. Mas pelo fato de Jerusalém ter rejeitado Jesus, deixou de ser a cidade do grande rei? Então Roma se tornou a cidade do grande rei? Nesse caso, a cidade onde os salvos vão morar no céu não deveria ser Jerusalém celestial, mas deveria ser Roma celestial. Roma celestial. Dá para pensar numa coisa dessa? O fato é que os escritores cristãos, eles dizem que Israel vai ser salvo. Israel vai ser salvo. Engole seco se não gostar. As profecias apontam para isso. Paulo disse isso em Romanos capítulo 11, versículo 26. Aquela nação de Israel vai ser salva. Depois de uma grande perseguição, depois de um grande tormento que vai ser o pior que eles vão sofrer na história. No fim dos tempos, no dia da vinda de Jesus, onde 2/3 dos judeus vão morrer. Israel, aquele remanescente, vai ser salvo, vai se arrepender quando vir Jesus vindo sobre as nuvens com poder e glória. As profecias dizem isso. Está de forma muito clara. Então Deus não se arrependeu do chamado dele aos judeus. O próprio Paulo disse isso aos Romanos, capítulo 11, versículo 28 e 29. Os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Deus não chama e se arrepende, como essa religião ensina, que Deus se arrependeu e que passou o que era dos judeus para outro. Deus não se arrependeu. Romanos 11, 28 e 29, isso está clarinho, 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 igual água, igual cristal. Água cristalina, está claro. Deus não se arrependeu. O chamado dos judeus ainda está de pé, apesar deles serem rebeldes. A relação de Deus com os judeus é uma relação de inimizade e amor da parte do próprio Deus. Paulo fala isso muito claramente no livro aos Romanos, capítulo 11, ali a partir do versículo 26 até o 29. A promessa está de pé. Deus os ama por causa da promessa que ele fez aos pais, aos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. A promessa está de pé. Ela é irrevogável. Então, Deus vai cobrar de Israel a sua incredulidade. Cobra. Mas, no final, eles vão ser salvos, o remanescente.
depois de sofrerem, né? Por serem inimigos, os judeus são inimigos de Deus quanto ao evangelho. Eles são chamados nas escrituras de Sodoma e Egito. Mas preste atenção, Sodoma e Egito, não Babilônia, porque Babilônia é Roma. O próprio Pedro chamou Roma de Babilônia na sua carta, né? E Jerusalém foi uma das prostitutas no tempo de Ezequiel 23. Foi uma das prostitutas juntamente com a Samaria. Mas presta atenção, há uma diferença muito grande. Jerusalém foi uma das prostitutas. Várias cidades foram chamadas de prostituta nas escrituras. E Jerusalém foi uma delas naquele tempo por causa da aliança com os babilônicos, assírios e egípcios. Então, por causa disso, por essa aliança política, ela foi taxada de prostituta. Mas era só uma das pequenas prostitutas. Roma olha o artigo definido. Roma é a grande prostituta, a maior de todas as prostitutas de toda a história. É a maior de todas. O artigo é definido. Não é como Jerusalém, que por um tempo foi uma das prostitutas. Roma é a grande prostituta, né? Veja bem, Roma é a grande prostituta e as profecias falam que Deus vai cobrar de Jerusalém por causa da incredulidade dos judeus. Jerusalém vai ser cercada, metade dos seus habitantes presos, as mulheres vão ser estupradas, casas roubadas, e outra metade da cidade vai fugir para os montes desérticos da Jordânia. Zacarias, capítulo 14, versículo 2 até o 4. Está muito claro isso. Então Deus vai permitir com que os judeus sejam corrigidos, com que eles sofram com as consequências da sua escolha de ter rejeitado o Messias. Mas Deus não abriu mão deles ainda. Porque a profecia diz que depois dessa correção, Jerusalém vai se tornar a capital da terra. E olha só, no versículo 16 de Zacarias 14, se diz que todas as nações vão ter que celebrar uma festa judaica, que é a festa dos tabernáculos. Aonde que isso aconteceu na história? Onde que isso aconteceu? Todas as nações da terra celebrando a festa dos tabernáculos lá em Israel, lá em Jerusalém. Nunca aconteceu. Então vai ter que acontecer. Agora, se aconteceu, me mostra, figura. Me mostra onde que aconteceu. Onde que todas as nações da terra, Zacarias capítulo 14, versículo 16 e 17. Então isso ainda vai acontecer. Ah, isso é metafórico. Então explica a metáfora, colega. Explica a metáfora. Mas tem uma profecia com a qual eu até desafiei esse pirralho e ele fugiu, que ela é muito mais específica. É a profecia de Isaías 65, 19 em diante. Essa profecia é muito específica e ela fala de muita coisa que vai acontecer em Jerusalém que nunca aconteceu na história. Olha só que coisa interessante. Logicamente, isso depois da vinda do Messias, da segunda vinda. E folgarei em Jerusalém, exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Não haverá nela mais criança de poucos dias, nem velho, que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Isso aqui não pode estar falando do céu, porque vai ter morte, vai ter ainda pecado, vai ter morte física, né? Vai ter maldição, Deus vai amaldiçoar, mas só aos 100 anos. Então não pode estar falando do céu, em hipótese alguma. É metáfora! Explica a metáfora! Explica! Toda metáfora tem que significar alguma coisa. Fala para mim qual que é a metáfora. Se não tem o significado, então não vem dizer que é metáfora. Ok? Aí o versículo 21. Edificarão casas e habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto. Não pode estar falando do céu, porque no céu as moradas já estão preparadas.
João capítulo 14, versículo 2, né? Não edificarão para que os outros habitem, tal. Não trabalharão em vão, não terão filhos para perturbação, porque são somente dos benditos, semente dos benditos do Senhor, e os seus descendentes com ele. Olha só, versículo 25: o lobo e o cordeiro apacentarão juntos, e o leão comerá palha como boi. Pó será a comida da serpente. E não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Profecia para Jerusalém, extensiva a toda a terra, a todo o planeta. Mas a sede de onde que vai proceder isso para o mundo é Jerusalém. Aí eu tenho que aturar uns cabeça de bagre de uma religião em que se adora gesso dizer que Jerusalém é a grande prostituta e não Roma. Eu só tenho que rir. Só tenho que rir. E olha que eu nem falei todas as profecias acerca do futuro de Jerusalém, porque vai ser covardia. Mas se algum aí quer refutar, pelo menos essa de Isaías 65, 19 em diante, o espaço está aberto. Vai lá no canal, se escabela, arranca os cabelos da cabeça, explica que eu tô aqui de butuca para ver. Para os irmãos em Cristo, a paz do Senhor.